Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos assistindo a nossa 7ª aula, onde nós vamos abordar um tema muito interessante chamado as bases da empregabilidade. Ok? Vamos seguir aqui um pouquinho, certo? Que nós já entendemos muito bem o conceito de empregabilidade, certo? A gente precisa conhecer alguns pilares, né, que a gente precisa construir para firmar essa conquista da empregabilidade. Primeiro, a gente precisa ter consciência que para a gente conquistar e manter um emprego, não mais depende simplesmente da boa vontade da empresa lhe contratar e não lhe despedir. Isso é aquele modelo que a gente falou antes, modelo burocrático, onde o emprego era quase uma coisa vitalícia. Porque as atividades, as tarefas não mudavam muito. A competitividade era pequena e, consequentemente, a gente não precisava que as pessoas tivessem muita flexibilidade, muita capacidade de inovar, porque não havia muita concorrência, muita competição no trabalho nesse período. Hoje a coisa mudou, certo? Tem gente que ainda acha, eu sou bom no que faço, que alguém sempre reconhecerá meus talentos, as portas serão sempre abertas, certo? É um modelo burocrático, certo? O modelo hoje é de que a gente ficar achando que é bom é um perigo. Porque de repente a gente vai olhar lá fora, tem muitos melhores que a gente, certo? Eu tenho uma coisa comigo no meu ambiente profissional, na minha forma de trabalhar, é que eu sempre acho que nunca está bom, que precisa melhorar. Se você chegar num topo, achar que não preciso mais de nada, num tempo em que as coisas mudam nessa velocidade, você está correndo um grande risco, certo? Porque a mutabilidade dos processos, das informações, interferem pesadamente nos mercados de trabalho, certo? E essa velocidade faz com que o trabalhador também tenha que acompanhar. Pois bem, vamos ver aqui mais à frente mais algumas considerações, depois nós vamos entrar um pouquinho nessas bases, certo? O tempo mudaram e muito, vemos outras transformações onde o conhecimento muda constantemente, exigindo do trabalhador uma constante atenção e adaptação a essas mudanças. Essa nova realidade traz para o mundo corporativo um ambiente de grande competitividade, exigindo que as organizações repassem aos seus colaboradores uma boa parte dos riscos dessa competição, certo? O trabalhador tem, por sua vez, a responsabilidade de sempre corresponder a essas expectativas, apresentando suas competências para o papel que se propõe a exercer, certo? Então, novamente, paralelo entre as duas forças, empregador e empregado. Antes que era uma relação eu mando e você obedece, hoje nós vamos fazer juntos, certo? Se a empresa não envolve, se a empresa não capacita, se a empresa não procura pessoas com perfil adequado a isso, ela está realmente perdendo tempo e vai ficando para trás. Não vai conseguir superar as crises que aconteceram, certo? Como competências, falando do empregado, podemos entender um conjunto de conhecimentos e características pessoais que irão permitir ao trabalhador exercer suas atividades de forma dinâmica, produtiva e inovadora, correspondendo assim o que a organização espera dele ao contratá-lo. Olha lá, gente. Competências são um conjunto de conhecimentos e características pessoais, nós vamos abordar isso já já, que irão permitir ao trabalhador exercer suas atividades de forma dinâmica, produtiva e inovadora. Dinamismo, inovação e produtividade, certo? Escrevam aí um papelzinho para vocês. Dinamismo, inovação e produtividade. É o que a empresa espera minimamente de um trabalhador hoje, certo? Essas características são as bases da empregabilidade,
certo? Características pessoais e profissionais. Características e conhecimentos são as bases, certo? Grande parte delas são norteadas muito nas características humanas. Comportamento e conhecimento, ok? Abrimos mais uma perspectiva, comportamento e conhecimento. E é esse o foco que as organizações estão tendo quando buscam um trabalhador no mercado. Vamos ver aqui a seguir algumas dessas características. Nós vamos trabalhar muito mais a perspectiva do humano, certo? Do que no conhecimento profissional. É lógico que tem que haver as duas coisas, mas a empresa, quando vai buscar alguém no mercado, ela foca primeiro o humano, capacidade de relacionamento e outras coisas que nós vamos ver aqui agora adiante, certo? Vamos lá. Primeiro passo, né? Primeira questão, trabalhe com satisfação. Se você já trabalha naquilo que gosta, ótimo, tudo será mais fácil. E se você corresponderá ao que esperam de você como profissional. Esse é o primeiro passo para o sucesso. Então, lá em cima, certo? Isso é importante. Logicamente, eu não posso hoje dizer, eu só trabalho naquilo que eu gosto de fazer. Nós, em determinados momentos da nossa carreira, nós temos que construir alguma coisa para poder chegar a esse ponto, certo? Mas se você teve a sorte de já começar fazendo aquilo que você gosta, parabéns. Você está com a faca, o queijo, o prato, a mesa e a cadeira na sua frente para fazer sua vida dar certo. Senão você vai ter que ir construindo, buscando, se apresentando até você conquistar aquilo que você gosta de fazer. Mas se você está fazendo aquilo que você não gosta, seja profissional. Faça bem feito. Que aí você vai construir a escadinha que vai levar você até a conquista de fazer aquilo que você gosta. Certo? Outro ponto importante. Para você ter sucesso, trabalhar com satisfação, para você conquistar, para você estar no espaço, você tem que ser competente, é evidente. Esteja informado sobre o que acontece na sua área profissional, no segmento que você trabalha e mesmo no mundo. Hoje é fácil, tornou-se exigência para manter-se no bom emprego. Certo? Então, aqui diz, competência não é somente saber executar bem uma ou mais tarefas. Competência está na capacidade que você tem de ter uma visão maior daquilo que você faz, da empresa que você trabalha, do mercado em que ela está inserida e do mundo como um todo. Uma pessoa hoje não é bem informada se ela não quiser. Eu tenho internet em todo canto, eu tenho informação do mundo todo em tempo real. Eu tenho uma pesquisa na internet que eu descubro o tema que eu quiser abordar. Se eu hoje não sei nada sobre alguma coisa que alguém me falou, amanhã de manhã eu posso já ter uma boa gama de informações, porque eu chego em casa de noite, vou lá na internet, pesquiso, leio, anoto, e no dia seguinte eu já chego sabendo alguma coisa sobre aquilo. Isso, essa alguma coisa pode se tornar mais se você continuar a fazer isso. E essa alguma coisa pode ser mais que suficiente para aquela pessoa que está lhe questionando sobre isso ficar satisfeita. Invista tempo, gente, nisso. Não se resuma só a executar sua atividade para casa. Veio alguma coisa do trabalho lá que é diferente para você. Eu vou saber mais sobre isso. Eu vou em casa dar uma olhada na internet, ou aqui mesmo na empresa, eu estou numa horinha vaga, eu vou dar uma pesquisada aqui, vou dar uma olhada. O chefe chegou, chefe, eu estou lendo isso aqui que eu achei interessante, estou pesquisando sobre isso aqui, estou dando uma estudada, aprendendo mais. As tarefas hoje não são mais aquelas quadradinhas que você repetia todos os dias. E mesmo as quadradinhas que ainda existem formas de você inovar e construí-las de maneira diferente. É fundamental que você pense dessa maneira. Você insira a competência a isso, gente. É você saber fazer, executar mais tarefas de forma diferente que os outros executam e ter mais informação sobre aquelas tarefas. É só botar os números, fechar, preencher. Não, gente, tem outras coisas que estão atrás daquilo ali.
nada no mundo corporativo, nada que se faz hoje vem de uma coisa que não tem origem. Tem que ter, por que eu estou fazendo isso? Eu preciso, aí é outra questão. A eficiência e eficácia, nós vamos falar sobre isso. Eu preciso mesmo fazer isso? De repente você descobre que não, e você pode mostrar que não é preciso. Eu preciso, então eu vou procurar fazê-lo da maneira mais eficiente possível, usando o menor número de recursos e o menor tempo possível. Isso é competitividade, certo? Vamos lá. Relacionamento, né? Construa sua rede, certo? Bons relacionamentos são portas abertas para enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Ter essa sua rede de colegas e amigos e tudo será mais fácil. E aí também tem uma questão, né? Para estar bem sem olhar quem. Nós vamos ter uma aula onde nós vamos falar sobre relacionamento interpessoal, que é uma coisa fundamental. Uma coisa que é visível na empresa quando busca um trabalhador é a capacidade de relacionar-se. Vamos refinar mais esse tema. Vamos ver aqui. Ética. Relacionar-se e agir dentro dos princípios éticos que regem a organização e o meio onde ela está inserida é o que se espera de um bom profissional. A ética constrói relacionamentos duradouros, certo? Você sair de uma empresa, deixar lá uma marca ética, deixar uma porta aberta para você, é a coisa mais importante da vida do trabalhador, certo? É um grande patrimônio que você pode ter. Eu trabalhei na década de 70 e 80 em duas grandes multinacionais. E até hoje, amigos, eu conservo colegas e hoje amigos daquele tempo. Olha que construção bela. Você saiu de lá tantos anos atrás, mas você até hoje tem amigos e amigas daquele período. Estou sempre encontrando eles por aí e tenho uma grande satisfação de dar um abraço, porque foi pessoas com quem eu aprendi e que aprenderam comigo também. Meus amigos e minhas amigas, isso é patrimônio, certo? Não é obrigação. Pelo amor de Deus, não pense em caretice, em ser ético, não. O Brasil precisa mudar isso aí, certo? Essa mentalidade, certo? Caretice é você viver querendo levar vantagem, querendo ser melhor que os outros, querendo passar os outros para trás. Certo? Esse não é o modelo que você possa construir alguma coisa consistente para o seu futuro profissional, para a sua vida social, para a sua vida familiar. A ética tem que ser em casa, na rua, no trabalho, em todo canto, gente. Certo? Então a ética profissional é muito isso. Você reger, trabalhar dentro dos princípios que regem a organização, o respeito com os colegas, com as normas da organização, o meio onde ela está inserida, certo? É o mínimo que se pode esperar de um bom profissional. A assertividade, muito interessante. Essa palavrinha aí evita muitas discórdias e muitos conflitos nas empresas. Veja bem, gente, o que é ser assertivo? Posicionar-se com segurança e equilíbrio sobre o que pensa, sem ser grosseiro. Esse é o profissional assertivo. Conhecimento, segurança e equilíbrio. Mais palavrinhas para vocês anotarem. Conhecimento, segurança e equilíbrio. Isso faz com que você seja assertivo. Eu tenho conhecimento, eu tenho segurança do que eu estou afirmando, e eu tenho equilíbrio para afirmar isso sem precisar entrar em conflito com ninguém. Sem precisar impor a minha vontade ou o meu conhecimento à força. Eu tenho que ter capacidade de conversar, de arguir, de argumentar, de construir com aquelas pessoas a realidade daquele conhecimento que eu estou tentando levar. Para isso eu tenho que ter segurança do que eu estou dizendo e o conhecimento, certo? Mas, sobretudo, o equilíbrio, para não entrar no conflito, ok? Outra coisa importante, todos nós temos, mas às vezes deixamos dentro da gaveta,
A ideia vem e a gente engaveta. A ideia vem e a gente engaveta. Preguiça, falta de atitude, falta de vontade. Eu mesmo já perdi algumas oportunidades da minha vida por não deixar a criatividade tomar um ponto. Essa é a palavrinha importante também. Criatividade. Certo? Ela faz parte da nossa natureza. Né? Mas somente os que se envolvem com o que faz conseguem ser criativos. No trabalho é assim. Se eu estou envolvido, eu consigo criar alguma coisa, alguma forma melhor de fazer alguma coisa, eu preciso criar alguma forma que vai facilitar a vida de muitos, certo? Então é outras coisinhas, outras palavrinhas. Pense, participe, crie, invente. Você pensa, não participa, você não cria. Certo? Então você tem que pensar e participar. Aí você vai criar, certo? E vai inventar duas coisas paralelas, certo? Então, essa questão da criatividade é outro ponto importante, certo? Criatividade, ética, certo? Vamos lá. Empreendedorismo, palavrinha muito interessante, certo? Nós vamos falar mais na frente sobre ela mais detalhadamente, porque nosso foco também é esse. Ensinar você a empreender no trabalho, certo? Empreender é ter foco e estratégias para apresentar resultados e conquistar metas, certo? Então, quais são as palavrinhas aqui? Pense novamente, foque o seu pensamento no objetivo, empreenda e conquiste o seu objetivo, certo? Tem gente que começa aqui e para ali, começa ali e para ali, depois termina, mas tem gente que nunca termina o que começa. Essas pessoas não são empreendedores. Empreendedor é aquele que pensou, puxa vida, se eu fizer assim eu vou chegar ali. Então eu foquei, mantive o foco, empreendi no meu trabalho, nas minhas ideias, na minha criatividade e conquistei aquilo que realmente eu planejei. Muita gente que se perde. Lógico que no meio do caminho, se você sentir que há uma dificuldade, você pode mudar a sua estratégia, pode mudar a sua forma de empreender, mas não desista do objetivo final, gente. Não desista da conquista, porque aí não adianta de nada. Você vai começar de novo, de outra forma, também vai deixar no meio do caminho. O tempo não é mais de deixar nada no meio do caminho. Principalmente quando se relaciona a trabalho, a conhecimento. Tem que carregar essa bagagem com a gente. Para encher todas as lacunas que a gente acha necessário para a gente exercer aquilo que a gente está se propondo a exercer. Certo? Desconfiômetro é uma palavra meio polêmica, meio complicada de se falar, mas isso em empresa, gente, é muito comum. Primeira coisa que eu entro, que eu percebo como consultor, que eu entro em gestão de pessoas, que é a minha área, a primeira coisa que eu faço é ver como é que está a rádio de fofoca dentro da empresa. Certo? Aí eu vou descobrir qual é a fonte, quem é o locutor e quem é o redator. Certo? Então eu começo a neutralizar essas pessoas. Porque são uma coisa que desgasta, que gera conflito, que atrasa o trabalho, que aborrece as pessoas, elas começam a perder a produtividade porque estão aborrecidas. Certo? Então desconfie. Aí um conselho, cuidado com os assuntos que não dizem respeito ao seu trabalho. A vida dos outros, por exemplo. Se for esse o assunto, no máximo ouça, mas não leve adiante. Certo? Então eu digo uma coisa aqui, ó. Filosofia oriental. Falar é prata, ouvir é ouro. Certo? Então não leve adiante essas coisas. Vem para você, desconfie daquelas pessoas que vêm aqui para te contar a história da vida dos outros, que nada tem a ver com o teu trabalho. Isso é perfil de trabalhador. Às vezes a pessoa tem até uma competência, mas não se contém diante das fofoquinhas. Ou leva adiante, ou gera aborrecimento, ou gera boatos dentro da empresa que não fazem sentido nenhum. Então, o primeiro trabalho desgastante que um consultor faz na área de gestão de pessoas é isso. Na minha visão é essa. Descobrir lá onde é que está a frequência da rádio, quem é o locutor e quem é o redator. Às vezes o próprio locutor já é o redator.
E ele é criativo pra caramba. Criatividade no trabalho, 0, mas na fofoca, 10. Ó, gente, afaste dessas pessoas. Você vai descobrir, você vai ter capacidade de identificar. Afaste dessas pessoas. Nós estamos construindo, gente, é um perfil profissional que, se você entender o que eu estou dizendo, vocês vão ter muito sucesso. Tanto você, minha amiga, como você, meu amigo, vão conquistar muita coisa boa. Isso é fruto não só da literatura, do estudo acadêmico, mas da minha experiência de trabalho em empresas e como consultor hoje. São 40 anos de trabalho. Eu estou trazendo para vocês um abraço de amigo quando eu estou dizendo isso para vocês. Apague essa ideinha de rádio peão, né? Vocês sabem o que é isso, certo? Rádio fofoquinha, leva e traz e tal, sobre a vida dos outros, vida privada, que não tem nada a ver com o trabalho. Fofoquinha de 2 colegas dentro do trabalho, tá rolando, não interessa eu sei o que tá rolando, gente. Deixa isso para lá, cada um quem tem que ver isso não é você. Certo? Vamos lá, gente. Outra coisa que é muito importante, gente, que faz a gente se perder muito. Ter foco é importantíssimo. Muita gente, como eu disse a você, começa e termina. Começa e não termina, deixa pelo caminho, deixa pelo caminho, deixa pelo caminho. E quando eu olhar para trás, tem uma pilha de bagagem que ele vai ter que voltar. E hoje não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. As coisas do passado vão para o museu, gente. Tem que pensar no futuro, olhar para frente, certo? Então, vamos ver aqui, vamos ler um pouquinho aqui. Foco é algo que devemos ter quando queremos atingir um objetivo. Desviar-se dele é como ficar rodando em ciclos, sem chegar a lugar nenhum. Defina o caminho, o objetivo. Como chegar a ele? Planeje. E mantenha-se no rumo. Foco. Certo? Entenda que para se chegar em algum lugar temos que ter objetivo, planejamento e foco. Logicamente, gente, que o seu planejamento, você pode mudar a sua estratégia, não tem que ser rígido. Eu planejei assim, mas estou vendo que ali tem uma dificuldade, eu posso mudar de estratégia, mas eu não posso perder o foco. Entendeu? Eu não posso perder o foco. E tem mais, se você está chegando no seu objetivo, no seu foco, você já tem que começar a pensar aonde você vai depois disso. É como muita gente estuda, se forma, mas no último ano de estudo ele não começou a focar para onde é que ele vai. Recebeu o certificado, botou debaixo do braço, e agora? Você tem que ter foco permanente na sua vida. Eu estou focando em me formar, então estou no último período, vou me formar esse ano. E agora? Eu tenho que já pensar, começar a construir talvez 1 ano, 2 anos antes, já começar a procurar um emprego, um estágio, alguma coisa que vai me garantir eu apresentar o meu conhecimento. E não esperar, quando eu terminar aqui, eu vou pensar no que eu vou fazer. O tempo é dinâmico, gente. A gente tem a ilusão de que controla o tempo, mas o tempo é que controla a vida da gente. Nós somos, de certa forma, escravos deles. Certo? Por quê? Porque é Ele o Senhor da nossa vida. E Ele passa muito rápido. Se você não tiver a capacidade de estar olhando para frente, o que é que eu quero, onde é que eu vou chegar. Não é preciso tornar-se enlouquecido por essa ideia, não. Mas o planejamento tranquilo, bem feito, um foco mantido, vai levar você a lugares que você não imagina que possa chegar. Mas muita gente começa, aí por alguma razão, qualquer obstáculo, abandona. Tem um ditado antigo também, a mesma coisa. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Quando a gente quer, nada nos impede. Você pode tudo, mas você tem que querer, você tem que focar e planejar. Certo? Então, aquela história de insistir, persistir e não desistir. Está aqui em cima, ó. Insista, persista, não desista. Aquele cara que está com a corda no pescoço, mas está puxando a corda aqui, tirando, fazendo força. Não, vou me deixar enfocar porque não tem mais jeito. Não, gente, a vida não leva a gente a isso, não. Estou falando aqui quase como um amigo de vocês. Eu já vi muita gente boa, competente, se perder porque não conseguiu focar a vida.
sentou-se em cima do seu próprio foco. Entendeu? Usou como assento de cadeira. Foco é algo que tem que estar na frente da gente. É o nosso alvo, é a nossa meta. É o nosso planejamento para atingir aquilo ali. Pronto, cheguei. Ou estou chegando, eu já tenho que pensar numa outra perspectiva. Eu vou me formar, e agora? Eu vou esperar terminar tudo, para depois fazer outro planejamento? Não. Antecipe-se, construa. Eu já descobri o que eu mais gosto é isso aqui. Então já vou procurar caminhar para o lado disso aqui. Certo? Já vou procurar focar onde eu vou conseguir isso aqui. E fazer um planejamento. Você vai ter uma satisfação enorme quando chegar na sua formatura, ou seja, poxa, eu já estou encaminhado, eu já estou empregado. Que legal. Certo? Então isso que tem que ser foco na vida da gente é isso aí. Nada mais é do que isso. Muita gente vive rodando em ciclo na sua vida. Reclama que é a empresa que não presta, reclama que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas o responsável é ele que não foca as coisas. Ele não olha dentro da empresa, por exemplo, não vê onde é que ele quer chegar. Porque ele coloca essa visão no assento da cadeira. E todo dia ele senta em cima dela. Certo? Então, meus amigos e amigas, temos que buscar foco. Temos que olhar a coisa de frente. Planejar para conquistar a coisa. Não precisa se matar por isso, gente. Não estou pregando isso aqui. Mas se a gente faz etapa por etapa, planejada, a gente trabalha menos e conquista mais. Quando você começa a trabalhar desorganizado, você pode perceber que aquela tarefa vai desgastar muito mais. E se você está assim agora, dá uma parada, dá uma reorganizada, certo? E começa nesse planejamento. O que eu realmente quero? Você tem que definir claramente, certo? É o seu objetivo. Depois eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para conquistar, para chegar naquilo ali. Segunda etapa, planejamento. E agora que eu fiz as duas primeiras partes, eu tenho que fazer a segunda. Me manter firme naquela conquista. Eu quero, eu posso, eu consigo. Ok? Gente, e assim, para encerrar essa aula agora, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, certo? Chamada humildade. Eu estou falando aqui, gente, o tempo todo, mais que tudo, em características humanas. Aí você me pergunta, mas eu tenho que ter tudo isso dentro de mim. Nós, naturalmente, somos isso, gente. As coisas exteriores é que às vezes mudam o nosso comportamento. Você pode ter humildade dentro de você, você pode ter positividade, você tem ética, você tem tudo isso, é inerente. Certo? Basta você ter uma noção simples do que é errado e do que é certo. Certo? E a palavra é a humildade, gente. Certo? Humildade é uma coisa fundamental. Certo? A humildade ensina mais a você, mais àqueles que estão próximos de você. E esse aprendizado e esse ensino faz com que você conquiste o respeito das pessoas. Certo? Aqueles que se acham dono do conhecimento, vivem na empáfia de que ele sabe mais que os outros, olha os outros de baixo para cima, ele vai conquistar algumas coisas na vida, certo? Mas ele não vai conquistar o principal, que são aquelas pessoas que vão caminhar do nosso lado e nos olhar com admiração e com respeito. Certo? Vamos lá, gente. Eu quero ler esse textozinho com vocês aqui. Lembre sempre que a verdade não nos pertence e que quando temos algo por transmitir, devemos fazê-lo com humildade, cumprindo o nosso papel de colega de trabalho, participante de uma verdadeira equipe. Quando errar, seja humilde, assuma o erro e desculpe-se. Essa postura trará somente bons resultados e irá diminuir o peso de qualquer fato sobre sua conduta. Certo? Então aqui, só os verdadeiros humildes aprendem e crescem. Certo? Quando eu vi
alguns tempos na minha vida profissional, eu conheci algumas pessoas que para mim foram exemplos fantásticos. E eu, depois que eu amadureci, que eu fui para a academia, que eu me formei, o que eu mais analisei nessas pessoas, o que mais havia nelas, chamava-se humildade. Eram pessoas sábias, inteligentíssimas, certo? Que me ensinaram muito, mas o que mais me atraiu, o que mais me ensinou, o que eu mais aprendi com essas pessoas foi a humildade. Em momentos difíceis da minha vida profissional e até familiar e pessoal, eu tive sábios, pessoas que chegavam para mim humildemente, para, olha, tá aqui, eu estou muito acima de você hierarquicamente, mas eu estou aqui com minha mão, vem cá, que eu te dar uma ajuda. Certo? Isso é fundamental para qualquer pessoa que queira construir sua vida profissional, não só profissional. É bom no emprego, é bom fora dele também. É bom em qualquer lugar, em qualquer situação. Certo? Aos humildes é que pertence realmente o conhecimento e um mundo que vai melhorar. São essas pessoas que vão mudar o planeta. Aqueles que acham que sabem, que estão por cima, que e que só ele, esses coitados. Pessoas que vão ficando para trás, que não vão amealhando, não vão trazendo junto dele pessoas que a admire, que a respeite por essa humildade tão forte que a pessoa precisa ter para crescer. Certo? Então, pequeno exemplo do trabalho aqui. Certo? Conhecimento, transmitir o conhecimento com humildade. Certo? Se errar, seja humilde. Isso só vai trazer conquistas para você, pode ter certeza. Ok, gente? Por hoje é só e até a próxima aula.